O Brasil é um país profundamente sexista, então assim, a gente tem caminhos de subjetivação que são bem diferentes para homens e mulheres. Que as mulheres se subjetivam numa relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. Quer dizer, se eu não tenho um homem que me legitima, então eu sou horrível, tô gorda, tô feia, tô acabada, tô... Quer dizer, olha o nível de vulnerabilidade. Se o meu valor é dado por um homem que me legitima, eu tô dando todo o poder a ele. E fazer essa descolonização afetiva passa por várias coisas. Passa através de literatura, das propagandas, dos filmes. Precisamos construir políticas públicas dentro da educação que ensinem às meninas coisas diferentes que funcionem fora só do dispositivo amoroso. Encontrar o príncipe, a romantização disso daí, né? Ser cientista, ser uma ativista, ser, enfim, as possibilidades existenciais são muitas. A gente aprende uma forma de amar que nos torna profundamente vulnerável, onde a gente escolhe ser escolhida. O amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Isso faz com que as relações heterossexuais do nosso país sejam profundamente assimétricas. Então a gente dá 1.000 e recebe 10. E as de nós que recebe 100, a gente fala, tirou a sorte é grande, né? Isso é muito importante porque isso faz com que as mulheres persistam em relações abusivas. Terminar uma relação por uma mulher é fracassar como mulher. Um aspecto muito importante da violência, primeiro, é que você não sai com um homem e ele te dá um soco na cara. A violência ela vai crescendo de uma forma insípida. Então, assim, começa com uma piada, até um ponto que as mulheres dizem assim, mas doutora, ele não me bateu, ele só me xingou, ele só me empurrou. Ela se culpabiliza. E, em geral, ela diz assim, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Não estou sendo uma mulher boa o suficiente. Por isso que o casal adoece. E é muito comum um ciclo. Então, tem a violência, depois ele se arrepende, pede desculpa, aí tem a fase da lua de mel e recomeça tudo de novo. É muito difícil sair do ciclo de violência doméstica sem ajuda de elementos externos. Sua tataravó apanhava, sua avó apanhava, sua mãe apanhava, você apanhar, você vai dizer, ah, ele tem o direito, né? Tem mulheres que dizem assim, olha, mas ele me bateu porque eu deixei o bife queimar, realmente. Por isso que a política pública é tão importante e o Estado. Se não existe uma desnaturalização, ela não consegue nem pensar a vida dela através de outras possibilidades. Para os meninos, idem. Às vezes eles vêm de uma família que é marcado por uma violência, marcado por um tipo de comunicação extremamente violenta, e eles não conseguem ver outras formas de ser homem que não seja violenta. Eu trabalho muito com o Dr. Ben-Hur, que é um dos coordenadores do Núcleo Judiciário da Mulher. Ele sempre dá esse exemplo de uma mulher que ele atendeu e que dizia assim, o marido dela dizia assim, mas doutor, se eu não puder bater na minha mulher, eu vou bater em quem? Então, assim, isso não é incomum. Ele acha que ele não está fazendo nada demais, ele está exercendo um direito. Quer dizer, a gente precisa desnaturalizar isso. E a gente tem no DF, sim, o NAFAVD. A gente tem um atendimento a homens agressores. Em geral, os homens são atendidos durante 1 ano. Os 6 primeiros meses é para convencê-los que eles fizeram uma coisa errada. Tá? Geralmente, quem está no lugar de cometer a opressão, é muito mais difícil de você abrir mão desse lugar. A masculinidade hegemônica é adoecida. De maneira que, muitas vezes, quando o homem mais se sente homem, ele está completamente adoecido e adoecendo quem convive com ele. Por isso que, mais do que nunca, ao invés da gente falar só sobre as mulheres que são vítimas de violência, a gente precisa colocar as masculinidades na berlinda. Quer dizer, a gente precisa falar das masculinidades e, principalmente, criar alternativas, e eu acho que a escola é fundamental, de outras possibilidades de ser homem. Então, os meninos têm poucos exemplos de formas saudáveis de masculinidade. Se ele já vem de uma família que é sexista, o que é comum no Brasil, ele vai reproduzir. Quer dizer, a gente precisa da escola como um mecanismo de possibilidade de mudança social. Se você for pensar, a masculinidade é muito frágil. Se o tempo inteiro você precisa provar que não é uma mulher, nunca é uma coisa que você atinge. Porque qualquer visgo, qualquer traço, qualquer andar, qualquer risada te coloca à prova. Tanto é que os homens que têm qualquer característica que seja considerada mais afeminada sofrem muito bullying dentro da escola. Porque, no fundo, o que se rejeita, eu preciso rejeitar o feminino para me provar homem. Isso é misoginia. O Brasil é um país, infelizmente, sexista e profundamente misógino. Tem horror às mulheres e às suas qualidades. Violência não é um problema só da justiça. A violência é um problema para a nossa sociedade, que a gente tem que combater a partir de várias frentes. Grande parte dessas mulheres nem chega na justiça. O lugar onde essas mulheres mais chegam é no sistema de saúde. A gente precisa educar os nossos profissionais de saúde
a escutarem e a identificarem a violência, porque quanto mais cedo se identifica, melhor o prognóstico, mais facilmente essa mulher pode sair do ciclo de violência. É que é muito comum, tanto isso apontado em estudos nacionais quanto internacionais, alguns transtornos mentais relacionados à violência doméstica e ou por parceiro íntimo. Depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ideação suicida. Quando houver esse tipo de quadro, que seja averiguado se há violência contra a mulher. Eu já fiz pesquisas nos CAPs aqui em Brasília, e existe uma invisibilização e uma psiquiatrização da violência contra a mulher. Então, ao invés de se tratar o problema, o que se faz é supressão do sintoma através dos medicamentos. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher, sei lá, apanha do marido e ela não sabe se ela vai acordar e vai ter um bom dia ou um soco. Eu posso dizer que ela tem um transtorno de ansiedade ou isso é uma resposta plausível? A depressão é um dos transtornos que tem uma alta correlação em casos de violência contra a mulher. E, em geral, e tem estudos que mostram isso, que mapeiam isso, em geral se trata a depressão como se fosse um transtorno em si. De maneira que essa mulher ela é medicada, esses sintomas da depressão são suprimidos e ela continua vítima de violência. A gente precisa recuperar o sentido da expressão do sintoma, porque muitas vezes é um pedido de socorro. Por isso que a rede social, os pais, os amigos são muito importantes. Esse é um momento que a mulher não deve ser abandonada. Mesmo que ela não dê conta de sair, esteja ali para o que ela precisar. Porque é isso, ela vai precisar se fortalecer e a rede dela é muito importante para ela dar conta de sair. E para pessoas que atendem, ela não é uma mulher de malandro, ela está adoecida. E a gente tem obrigação de investir nas relações com outras mulheres, de amigas mesmo. Quer dizer, a gente tem outras alternativas também de construir elos afetivos que são bastante nutritivos e bem legais. Não esperar tudo do amor.